Saudações alunos e alunas do curso de variáveis complexas, tá? Nessa aula vamos falar sobre fazer, né, alguns exercícios sobre funções complexas. O capítulo 7 nós falamos sobre funções elementares e a ideia básica, né, de uma função complexa é que se você vai ter uma função definida de um domínio D, um conjunto D em C. Esse subconjunto D é dos complexos também, tá? Que a gente também pode olhar, hora ou outra, como o próprio R2. E a cada Z ele associa um f de Z. Esse f de Z tem duas componentes, por ser um número complexo, a componente 1 mais VI, tá? Então vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Muitos dos exercícios que a gente falou na aula teórica, né, a respeito deste capítulo 7, trata-se de você, dado uma função, definida uma função, descobrir quais são as partes real, U, e a parte imaginária, V, associada a essa função complexa. Nesse exemplo temos aqui um caso simples, é um polinômio. Nesse polinômio, eu vou dar a ideia aqui de como que a gente acha a parte real e a parte complexa dessa função. Então, a gente escreve z como sendo x mais yi, tá? E aí, nesse caso, a gente aplica o f de z à função, temos 3, o z a gente substitui por x mais yi ao quadrado mais z. Aí, no lugar de z, a gente põe x mais yi. Aqui a gente desenvolve, tá? O binômio aqui a gente pode desenvolver igual faz com números reais, aqui, né? Como a gente está num corpo aí, vale todas as propriedades de binômio também. Não precisa nem ser corpo, tá? Mas um corpo em particular serve. Temos aqui x ao quadrado mais 2xy mais y quadrado i ao quadrado. Aí mais xy, tá? Aqui eu vou separar agora na parte real e a parte imaginária. Ó, já vou usar aqui ao quadrado dá menos 1, tá? Isso vai ficar assim, ó, 3x ao quadrado, que já distribuindo, né? Menos 3y ao quadrado, e aqui vamos ter esse x aqui entrando na parte real. Mais a parte imaginária. Quem que é a parte imaginária? Veja que aqui vou ter 6xy, né? Multiplicando o i. E aqui nós vamos ter y. Então, mais y. I. E aí, nós temos isso aqui como sendo a parte U, que a gente escreve U de xy, tá? E essa aqui como sendo V, que é a V de xy, a parte real e a parte imaginária. São funções de duas variáveis. Em particular, como f é um polinômio, né? É um polinômio, essas funções U e V também são polinômios, mas de duas variáveis, né? O z a f a gente entende como uma função que é um polinômio da variável z. E aqui a gente, nas partes real e imaginária, a gente ganha funções polinomiais de duas variáveis. Tá. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos calcular, né, quanto que dá f de 3i. Para começo de conversa, vamos calcular f de 3i. Mas aqui você não precisa usar o i e a v, tá? Você pode usar simplesmente a própria f. Então, você vai ter 3 que multiplica z ao quadrado. E o z é 3i. Aí isso fica ao quadrado mais 3i, que é o z. Aí, fazendo a conta, nós temos 3. Aí faz o quadrado aqui. Vamos ter 9i ao quadrado. Mais 3i. Como o i ao quadrado é menos 1, então aqui vamos ter 3 vezes 9, que é 27, vezes menos 1, que dá menos 27. Menos 27 mais 3i. Se usasse as funções u e v, também daria resposta, tá, gente? Bom,
Vamos fazer outra aqui, ó. A gente pode fazer também a expressão f de 2 mais i. F de 2 mais i você vai ter, ó. Veja o que a função faz. A f. 3 ao quadrado mais i. Então vai ser 3. Aí o z é 2 mais i ao quadrado mais o próprio 2 mais 3 mais i. Bem, fazemos aqui o desenvolvimento normalmente, tá? Então, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 2 vezes i. Então, 4i mais i ao quadrado. Mais 2 mais i, que não precisa nem pôr parênteses, né? E aqui a gente vai juntar agora. Então, vamos ter 4, e como esse i ao quadrado é menos 1, vamos ter 3 aqui dentro. Então, vai ser 3 vezes 3 dá 9. Aí, mais 3 vezes 4i, dá 12i. E aqui vamos ter mais 2 mais i. Isso, então, vai ficar 11 mais 13i. Tá? Então, é simplesmente avaliar a função no ponto aqui que a gente está fazendo essa parte do exercício. Esse segundo exercício, ele é muito interessante. É para a gente, dada essa função, veja que ele tem a parte real e a parte imaginária, o e v estão explícitos aí nessa expressão, tá? Mas nesse caso, nós queremos escrever f de z em termos, tá? de z, tá? Ela está em função de x e y. Aqui claro que eu estou pensando o z como sendo escrito como sendo x mais y i. E o que estão aparecendo as componentes, a parte real e a parte imaginária desse número complexo. Eu não quero isso, eu quero escrever em termos de z. Aí eu também posso escrever o conjugado. O conjugado é x menos y i. E quando a gente faz essa conta, a gente vai ter duas expressões assim que a gente, né, por exemplo, somando aqui, a gente já obtém a seguinte expressão, ó, que o x ele é z mais z barra conjugado dividido por 2. E o y é quando você subtrai um do outro e você obtém z menos z barra, e aí vai ficar 2y, né, ali, ó, 2y. E então você tem que dividir por 2i aqui. O que a gente faz? Isso é bem prático, tá? Sempre que você precisar, você pode pegar essas expressões x e y, substituir para obter a função como dependendo apenas de z. Tá? Faz o uso dessa substituição. É claro que ela vai depender de z e também vai aparecer o conjugado, tá? Pode aparecer o conjugado. Vamos lá, operar. Pegar o x e substituir por z mais z barra sobre 2. Então temos, ó, x vai ser z mais z barra ao quadrado, sobre 2 ao quadrado, né? Que é x ao quadrado, menos y, aí quem é y? Z menos z barra ao quadrado, isso tudo sobre 2 ao quadrado, 2i, né? 2i. Aí menos 2, y. Quem é y? Z menos z barra sobre 2i. Mais i que multiplica 2 que multiplica z mais z barra sobre 2 menos 2, o x que é z mais z barra sobre 2 e o z que é z menos z barra sobre 2i. Agora a gente tem que desenvolver essas expressões aí, né?
Então, veja que na primeira expressão, a gente vai ter quadrado primeiro, usa binômio de Newton, tá? Pode, aqui vale sem problema nenhum. Mais z barra quadrado. Isso dividido por 4. Aí menos da fração do que vai vir aí, que é z quadrado menos 2z barra mais z barra ao quadrado sobre 4i ao quadrado, né? Sobre 4i ao quadrado. Aí menos. Aí uma sugestão aqui, ó. São duas coisas que eu quero fazer. Primeiro, cancelar esse 2. E observar que o menos 1 sobre i é a mesma coisa que i, tá? Isso aqui é a mesma coisa que i, tá? Basta você multiplicar cruzado que você vai ver que dá certo. E aí, portanto, esse menos i vai ficar menos 1 sobre i vai ficar i. Eu posso escrever essa expressão assim agora, ó. Mais i que multiplica z menos z barra. Aí mais i que multiplica o que tiver ali dentro. Vou cancelar algumas coisas. Primeiro vamos cancelar essa expressão e depois essa expressão, ó. Vai ficar assim. Feito esse cancelamento e multiplicando ali dentro, né, o que temos ainda, ó, vai ficar z mais z barra. Ali, esse menos, olha só, eu quero que vocês enxerguem isso aqui é uma diferença de quadrados em cima, ó. Então você tem menos z quadrado menos z barra ao quadrado, né? Que é a diferença de quadrado, a soma vezes a diferença, dividido por i. Olha o menos 1 sobre i de novo aparecendo. Se bem que a gente pode também multiplicar esse i por esse i, né? Então ele vai ficar assim. Eu não preciso nem usar essa expressão em vermelho, vai ficar assim, ó. Primeiro, aqui vai ficar tudo sobre 4. Por quê? I ao quadrado é menos 1. Com esse menos, ó, vai ficar... Esse menos vira mais. Porque isso aqui é menos 1, tá? Feito isso, então temos, ó, em cima vai ficar z quadrado mais 2z barra mais z barra ao quadrado. Aí esse menos vira mais, então continua os mesmos sinais ali, z ao quadrado menos 2z barra mais z barra ao quadrado. Tá? Podia pôr também que z vezes z barra é valor absoluto de z ao quadrado, mas não precisa. Olha só, mais iz menos iz barra. Esse i também, ó, mais iz mais iz barra. E esse i vai ficar assim, ó, multiplicando o i vai cancelar esse i. E vai ficar só assim, ó, menos z ao quadrado. E menos com menos dá mais, z ao quadrado, barra ao quadrado. Fica assim. Dá para cancelar coisa? Dá para... Tem coisas aqui para se cancelar. E agora a gente vai fazer, ó. Z quadrado mais z quadrado dá 2z quadrado. Então vai ficar z quadrado sobre 2. Mais z barra quadrado sobre 2, né? Porque é z quadrado, z barra quadrado, z barra quadrado sobre 4. 2z barra quadrado sobre 4, z barra ao quadrado sobre 2. Aí vamos juntar aqui as expressões. Tem mais coisa para cancelar aqui, ó. Temos esse cancelamento, temos esse cancelamento. E aí vai ficar iz, 2iz. Aí mais 2iz. E aqui vai ficar menos z barra ao quadrado. Aí mais... Pera aí que tá faltando um 2, né? Eu comi um 2, aliás, só.
Aqui tem sobre 2, aqui tem sobre 2 ainda. Então, sobre 2 mais z barra quadrado sobre 2. Tem coisa para cancelar? Tem sim. Tem essa expressão, cancela com essa, tá? E, por fim, nós vamos chegar na seguinte expressão, ó. Z barra quadrado sobre 2, Z barra quadrado sobre 2 é Z barra ao quadrado. Mais 2iz. E aí a gente chega na expressão em função de z. Olha aí, essa aqui. É trabalhoso, sim. Mas é uma maneira de você resolver esse tipo de exercício, tá? Bem, a resposta lá foi z barra ao quadrado mais 2iz. Aí colocando essa expressão aqui no Simbolab e, né, batendo aí o Enter, né? Ele deu essa resposta, mas essa resposta ainda não está igualzinha exatamente, é porque tem que desenvolver esse quadrado, mas a resposta é essa mesma, tá? Só para comparar. Então, voltando lá no... Esse exercício, é claro que daria para você tentar enxergar de um jeito melhor, mais fácil, né? Como assim? Deixa eu só tentar dar uma dica aqui, nesse exercício. Esse exercício aqui, se você pegar x mais y, a gente sabe quanto que dá isso aqui ao quadrado. Então, a gente sabe que isso aqui dá x ao quadrado menos y ao quadrado. Aí, isso aqui mais 2xy. E se você fizer com menos aqui, vai ficar com menos aqui, tá? Só isso. Aí, no nosso exercício, a gente tinha expresso assim, ó. Da seguinte maneira. Você tinha x ao quadrado menos y ao quadrado, que já é parte dessa expressão ali acima, né? Menos 2y mais e 2x menos 2xy, tá? E aqui, ó, veja que a gente pode juntar e usar essa identidade. X ao quadrado menos y ao quadrado é menos 2xy, tá? Aí você colocar o que não tá em evidência aqui. O que sobrou, né? Então sobrou menos, vou pôr 2xy menos 2y. Essa expressão aqui, a gente enxerga quanto é que é. Ó, isso aqui então é x menos y e ao quadrado, que já vai dar pra gente o z barra quadrado, né? Agora essa expressão aqui, veja que dá pra gente colocar o 2 em evidência. Eu vou sim, daria para colocar mais, mas o 2 né? É claro que dá para pôr em evidência. Xi menos y. Essa expressão aqui ela é curiosa, né? Porque olha só, o i está no x e o y mudou de sinal. Então aqui começa a gente tentar enxergar, né? Em vez de fazer, claro que você podia colocar o x e o y substituir nas expressões que ele é ali em cima em função de z, mas eu não quero fazer isso não, eu quero enxergar assim, ó. Se você fizer o i vezes o z, quanto é que dá? Isso vai ficar i vezes x mais y. E essa expressão vai dar ix, olha só, ix já tá ali. E vai ser i vezes i ao quadrado vezes y, isso daqui dá menos y. Então, claro que não foi um chute, tá? Você tem que enxergar aí, ó. Isso aqui, se você fizer com o z barra, você vai ter x menos y, vai ficar i x mais y.
Tá, então, para você ficar brincando aí com a posição do i, os sinais, você tem essas duas regras aí que são interessantes. Portanto, isso vai ficar 2. O que que é essa expressão? Essa expressão é iz, tá? E, portanto, vai dar essa expressão aqui do jeito que a gente fez, usando os caminhos. Bem, esse exercício é para você encontrar as funções u e v associado a essa função f de z, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos usar o seguinte, que o valor absoluto de z é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí mais o z é x mais y, e a parte real de z é apenas x, tá? E multiplicando essas expressões, vamos ter aqui já na parte real, ó, x ao quadrado, raiz, né? Y ao quadrado. Aqui vai ter x ao quadrado na parte real. E na parte imaginária vai ficar só x, y, i. Então, nós temos, essa é a nossa função u de x e y. E essa aqui é a nossa função v de x, y. Vamos fazer outro deste. Exercício 4, vamos pegar f de z como sendo agora imaginário de z dividido por z quadrado menos i, tá? Essa função, veja que ela não é definida para quando z quadrado, ela menos i, ela não pode ser zero, tá? Então z não pode ser as raízes de i, tá? Bom, vamos ver como é que fica essa expressão. É interessante, aqui a gente tem que tirar essa expressão ali de baixo, né? Pode ficar bastante trabalhoso, né? O de cima é y, o de cima você já vai ter y, mas esse de baixo a gente tem que trabalhar melhor ele. A gente podia trabalhar com o conjugado do de baixo, né? Sempre assim, na ideia de faz o conjugado do de baixo. Mas qual é o conjugado do de baixo? O conjugado dessa expressão vai ser essa expressão, ó. Olha que interessante, você saber propriedades do conjugado. Vai ser conjugado da soma, é a soma em cada parcela, né? Conjugar a cada parcela, né? Conjugar cada parcela. E aí, no caso, a gente vai fazer o conjugado de z ao quadrado, que é a mesma coisa de conjugar z depois elevar ao quadrado. E o conjugado de menos i é i. A gente tem que multiplicar em cima e embaixo por essa expressão. Então, vai ficar assim, ó. Z barra ao quadrado mais i. E embaixo também. Vai ser z quadrado menos i vezes z barra quadrado mais i. E embaixo vai ficar assim. Deixa eu mexer logo com a parte de baixo. Vai dar norma, valor absoluto, desse z. Pode ser, tanto faz, esse quanto esse, ó. Mas eu vou fazer z quadrado menos i. Isso ao quadrado, tá? Que lembre-se que w multiplicado por seu conjugado, qualquer que seja, isso aqui dá o valor absoluto ao quadrado do número complexo w. E aqui em cima fica y, aí a gente vai ter que desenvolver essa expressão, tá? Z barra z ao quadrado, a gente tem até ali em cima, x ao quadrado menos y ao quadrado menos
2xy, né, quando é conjugado, aí mais i, essa expressão todinha. E embaixo, quanto é que fica? Embaixo vai ficar, deixa eu já multiplicar aqui, ó. Você vai ter x ao quadrado y menos y ao cubo menos 2x y ao quadrado e aí menos yi. Aí dividindo pelo de baixo. Deixa eu escrever aqui que o de baixo não é uma expressão bonitinha também não, né? Isso aqui vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2xy mais i. Mais i não, né? Menos i. Aí a gente tem que escrever na parte real e parte imaginária. A parte real dele é x ao quadrado menos y ao quadrado. Aí só. Aí mais 2xy menos 1 i. Certo? Isso aqui vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2xy menos 1 ao quadrado, tá? Aí separa, né? Claro, a parte real e a parte imaginária aqui, mas já que já tá bom, já dá para visualizar quais são essas expressões. A expressão não é muito bonita não, mas é assim que faz esse exercício. Bem, nesse caso aqui, ó, nós vamos fazer a seguinte resposta, resolver a seguinte questão, né? Dada essa função, ela está definida no conjunto D, e eu quero descrever qual é esse conjunto D no plano complexo, tá? No caso aqui, a gente está resolvendo isso aqui, ó, Z, né? Essa função, a gente quer olhar a f de z, ela na verdade é um polinômio, você poderia definir lá no plano complexo todinho, mas ela está definida apenas quando o módulo de z é menor ou igual a 2, tá? Essa expressão a gente pode interpretar como sendo assim, ó, o módulo você pode enxergar como sendo distância de z a zero, como sendo menor ou igual a 2, tá? O valor absoluto é a distância de z a zero. Então você fica com todo o conjunto de todos os planos, dos pontos no plano, cuja distância até a origem ela é menor ou igual a 2. Isso vai dar pra gente todo esse conjuntinho aqui, ó. Isso aqui na notação que a gente está usando é o disco de centro 0 e raio 2, tá? É um disco fechado de centro 0 e raio 2. Eu aproveito agora, né, para observar assim que com vocês que você tem o plano XY, né? E aí você tem a variável complexa variando aqui, né, nesse plano complexo. E aí você aplica a função z quadrado e adiciona 1. A pergunta que a gente já poder começar a fazer é: o que acontece com esse conjunto quando eu aplico essa função? Quem é o conjunto imagem dessa função? A resposta disso não é muito simples de ser feita, mas a resposta é que lembre-se que função também é uma espécie de uma transformação, tá? E a pergunta que eu faço então é: o que acontece com esse conjunto, tá? Será que quando a gente aplica essa função z quadrado mais 1, será que esse disco ainda continua sendo um disco, ou esse conjunto se deforma? E aí você vai ter um outro sistema aqui de eixos, onde você vai ter a parte u e v, né?
Tá? Então você transforma isso aqui pela função f. Para ter uma ideia, vamos fazer alguns pontinhos. Se você pegar a origem, ó, f de 0 vai ser 0 ao quadrado mais 1, vai ser 1. Tá? Então você tem esse pontinho, ó. Esse pontinho vai no pontinho aqui vermelho. Se você adicionar outros pontos, como é que fica isso, né? Vamos pegar mais ou menos para a gente imaginar aqui, esse 1 aqui, f de 1. Vou tentar pegar aqui alguns pontos extremos. Você vai ter 1 ao quadrado mais 1. Isso aqui vai dar 2. Então, você vai ter o ponto 2. 0 vai para o 1. E, esse aqui não é 1 não, né? Esse aqui não é 1 não, esse aqui é 2, tá? Vai ser 2 ao quadrado mais 1, então dá 5. Então, esse ponto aqui é o 1. E o ponto que estava lá no 2, aqui, ó, 0 e 2, ele vai para 5. Então, 2, 3, 4, 5, tá? Eu vou tentar colocar uma cor para cada aqui para distinguir. Que esse ponto roxo vem para cá, ó. Aí você pode pensar, então o que acontece com o menos 2? O menos 2 é engraçado também, que ele vai para o mesmo lugar, tá? Então o menos 2 também vai ser jogado ali para o 5. Entender isso não é uma tarefa muito fácil, mas olha só, vamos olhar outros pontos. Vou marcar aqui de outra cor, preto, ó, fazer o f de i, de 2i, né? De 2i. O de 2i você vai ter 2i ao quadrado, você vai ter 4i ao quadrado, que dá menos 4, mais 1, isso dá menos 3. E esse ponto aqui, e também esse ponto aqui, que a função é par, né? Ele vai ser levado para o ponto menos 3. Então ele vem para cá, ó. E de certa forma o que a gente precisa olhar é, por exemplo, só quando você está acima do x, porque abaixo é simétrico, então existe uma simetria. A ideia de função par aqui é assim, né? Mas olha só como é que ficam os pontos, né? Já fica bem curioso aqui, né? Como é que fica esses pontos. Então a gente, para tentar descrever mais ou menos isso, seria interessante você escrever o número na forma polar, tá? E como é que a gente escreve um número daqui na forma polar? Aí você poderia pensar um r, aí exponencial de θ, usando aquela notação. Aí você pensa num θ fixado, que é um ângulo fixado, e vê o que acontece com a função. Isso seria o efeito de você fazer f de z nesse número. O r também é outra coisa. Esse r fica variando entre 0 e 2, tá? Aí vê o que acontece. Aqui a gente vai ter assim, ó. R vai ficar ao quadrado, exponencial, aí elevar ao quadrado vai ficar 2 e θ. Então o ângulo dobra, tá? Olha só que interessante que o ângulo vai dobrar. O raio vai ficar elevado ao quadrado e vai adicionar 1. Então aqui, mais ou menos interpretando, o que vai acontecer os pontos eles vão duplicar o seu ângulo, tá? Você fixa aqui, pensa num ângulo aqui, aí ele vai duplicar esse ângulo, e aí ele vai também multiplicar o raio por ele mesmo, fazer o quadrado do raio. Se for um raio entre 0 e 1, ele diminui, ele contrai. Se for um raio maior que 1, ele expande. Expande até quanto? Ele pode expandir até 4, tá? E aí você adiciona uma unidade que é nada mais do que uma translação.
Se você tirar o 1 aqui, mais ou menos para tentar entender, né, o que acontece é que isso ainda vai continuar, isso ainda vai continuar, isso aí vai dar como imagem uma, um círculo, né, pelo menos um semicírculo, né, um semicírculo de raio 4, tá? E aí tem mais essa translação, essa questão de translação. E aí a gente vai tentar entender também um pouco sobre essas operações, né? Como que transformar uma aplicação, uma função complexa, ela pode ser vista como uma transformação. Pega subconjuntos de um plano e transforma em outros subconjuntos. Esses aqui, claro, é um exemplo mais difícil, tá? Você poderia ser exemplo mais fácil, a gente vai entender como são, por exemplo, as translações, como são as rotações. Vamos entender um pouquinho sobre elas e aí depois a gente enxerga as composições. Encerramos aqui essa parte de exercício.